Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a nossa segunda videoaula agora sobre porcentagens. Nessa videoaula aqui nós vamos estudar aqui as conversões das formas de porcentagem. Porque nós sabemos que, de acordo com a videoaula anterior, conversões das formas de porcentagem. De acordo com a videoaula anterior, nós vimos que existem três formas de se representar uma porcentagem. A forma que nós dissemos que é a forma de taxa percentual, né? Tem a taxa percentual. Existe a forma fracionária e existe a forma decimal. E aqui nessa videoaula nós vamos então estudar as conversões. Como é que eu faço então para poder partir de uma forma para a outra? Como é que eu faço daqui para cá e daqui para cá? E vice-versa também. Como é que eu faço para fazer essa volta aqui? Então, esse é o objetivo da videoaula de hoje. Nós vamos estudar, então, como é que nós vamos fazer essas conversões aqui para porcentagem. Eu quero que vocês observem primeiro aqui, eu vou fazer com um exemplo, para facilitar o entendimento. Eu vou colocar aqui 10%. Eu já vou dizer já qual que é o segredo aqui para fazer essas conversões. O segredo aqui é simplesmente você encontrar essa forma aqui do meio, a forma fracionária. Se você conseguir encontrar a forma fracionária, você vai fazer o retorno, encontrar a forma percentual e encontrar a forma decimal. Então, o segredo é encontrar a forma fracionária. Se você tem a taxa percentual aqui dessa forma, né, com o símbolo aqui da porcentagem, é simples você encontrar a forma fracionária. Você vai simplesmente, então, dividir aqui por 100. 10 dividido por 100. Estou fazendo com este exemplo aqui, ó. E 10 dividido por 100. Então, lembra que eu disse no começo sobre o segredo para fazer essas conversões aqui? É somente encontrar, então, a forma fracionária. Forma fracionária encontrada, você faz tanto o retorno, né, que é encontrar a taxa percentual, quanto a ida aqui para encontrar a forma decimal. Quando eu coloco esse símbolo aqui, significa que eu estou dividindo por 100. E se eu estou dividindo por 100 aqui, ó, é só para fazer a volta, é só colocar o símbolo da porcentagem aqui. Para me encontrar a forma decimal, vou fazer de verde aqui, é só dividir 10 por 100. Fazendo essa divisão aí de 10 por 100, vou fazer aqui 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 não tem como. Então eu vou colocar o zero e uma vírgula e aumentar aqui um zero. Aí fica 100 dividido por 100 é 1 vezes 100. É 100 para 100, nada, zero. Então fica 0,1, né? 0,1. Agora observe o seguinte aqui. Se a taxa percentual na forma, né, de taxa percentual é 10%, na forma fracionária é 10 por 100, na forma decimal vai ser 10 dividido por 100. Então, quando eu quiser encontrar a forma decimal, né, a partir daqui para cá, eu vou simplesmente aqui reescrever isso aqui na forma fracionária e depois fazer a divisão. E vai ficar 0,1. 0,1. Então, a taxa percentual aqui é de 10% na forma fracionária, fica 10 dividido por 100. E na forma decimal fica 0,1. Eu faço a divisão então, aqui de 10 por 100. Agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou vir daqui para cá. Eu quero reescrever então a forma decimal na forma percentual. Observe o seguinte aqui que eu vou colocar 0,2 agora, que é bem parecido com o 0,1. Assim como eu faço a ida, né, da taxa percentual para a forma decimal, eu tenho que encontrar uma fração aqui. A volta vai ser do mesmo jeito. Eu vou encontrar uma fração que tem denominador 100 para poder, então, reescrever na forma de uma taxa percentual de novo. Eu tenho 0,2.
Então, observe o seguinte, vou colocar o 0,2 e gostaria muito que tivesse aqui um 100 aqui embaixo. E eu vou então colocar o 100 como denominador aqui. Só que quando eu coloco 100 como denominador aqui, isso aqui fica diferente de 0,2, porque eu estou dividindo por 100. Como é que eu faço então para manter esse 100 aqui como denominador e ainda continuar com o valor 0,2? Eu vou dividir por 100 e multiplicar ao mesmo tempo. Coloco aqui multiplicando por 100. Porque não muda. Porque se eu estou multiplicando por 100 aqui no numerador e dividindo por 100 aqui no denominador, eu posso simplificar, porque 100 aqui dividido por esse 100 dá 1. Então eu posso simplificar aqui. Por isso que quando eu quero colocar um 100 aqui embaixo, basta que eu coloque um 100 no numerador aqui em cima. Então eu fico multiplicando por 100 e dividindo por 100 ao mesmo tempo. E isso me permite então simplificar aqui, ó, 100%. Agora, como eu quero muito que 100 continue aqui, eu vou reescrever aqui de novo com o 100 aqui agora dessa vez. O 100 continua porque eu quero colocar na forma de taxa percentual. O 0,2 aqui vezes 100 vai ser, vou fazer aqui a multiplicação, 0,2 vezes 100 vai dar igual a 20. Mas eu vou fazer a multiplicação aqui, para mostrar como é que eu faço essa multiplicação com essa vírgula. Eu tenho 100 vezes 0,2 aqui, coloco utilizando o algoritmo aqui de multiplicação. Eu vou baixar esses dois zeros aqui. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 0 é 0. Aí eu faço a contagem da vírgula, que tem uma casa, e coloco a vírgula, 1, vírgula. E fico com 20. 0,2 vezes 100 é igual a 20. E eu já encontrei, então, a forma fracionária aqui dessa forma decimal. Eu peguei o 0,2 e o que eu fiz? Eu dividi por 100 para me ter esse 100 aqui como denominador. Só que quando eu divido por 100, eu tenho que multiplicar por 100 ao mesmo tempo para poder fazer a simplificação e continuar com o valor 0,2. E quando eu multiplico 0,2 vezes 100 aqui, eu fico com 20 no numerador e 100 no denominador. Esse processo aqui é o processo que eu uso para poder encontrar a forma fracionária aqui dessa forma decimal. Eu pego esse 0,2 aqui, que está na forma decimal, e o que eu fiz? Eu reescrevi o 0,2 então na forma fracionária. Eu pego o 0,2 daqui e reescrevo ele como sendo 20 dividido por 100, porque 20 dividido por 100 é 0,2. Para fazer esse processo aqui inverso, eu só divido por 100 e multiplico ao mesmo tempo. Agora, para fazer a volta aqui da forma fracionária para a forma de uma taxa percentual é bem simples, porque eu tenho aqui 20 dividido por 100. E quando eu estou com 20 dividido por 100, basta que eu escreva 20 aqui e coloque o símbolo da porcentagem, 20%. Porque a porcentagem é um tipo de fração, uma fração de base 100. Né? O denominador aqui vai ser sempre 100. Então, quando você vê um número aqui como numerador e tiver como denominador o número 100, você pode colocar esse símbolo aqui, ó, da porcentagem. Tá? Então, essa videoaula aqui é para conversões de formas de porcentagem. Eu fiz aqui da forma da taxa percentual para a forma fracionária e depois da forma fracionária para a forma decimal. E depois com outro exemplo aqui, 0,2, eu fiz da forma decimal para a forma fracionária, da forma fracionária para a forma percentual, utilizando essa técnica aqui de dividir por 100 e multiplicar ao mesmo tempo, para não modificar o valor inicial, que seria aqui então o 0,2. A ida é bem simples, né? Você vê aqui o símbolo da porcentagem e divide aqui por 100. Seria a ida. Quando você faz a divisão aqui, você tem então a forma decimal. A volta também. Você vai dividir por 100 e multiplicar ao mesmo tempo para poder fazer a simplificação, não modificando o valor inicial. Então, eu vou fazer aqui um outro exemplo de volta. Dessa vez eu vou fazer com um número decimal. Vou colocar aqui 0,75.
E vou reescrever o 0,75 na forma de uma taxa percentual. Vou utilizar o mesmo processo. Eu preciso que tenha um denominador 100 aqui. Eu vou pegar o 0,75, esse 0,75 aqui, vou dividir ele por 100. E para não modificar o valor inicial, eu vou multiplicar por 100 ao mesmo tempo. Multiplico por 100. Porque isso me permite simplificar sempre esse 100. Quando eu tenho uma multiplicação, só vale para multiplicação isso. Quando eu tenho uma multiplicação aqui em cima da barra da fração, como na área dos numeradores, e dividindo aqui pelo mesmo número, neste caso aqui é 100, eu posso simplificar aqui e fica só o valor inicial. Então eu não modifico quando eu faço isso. Eu posso fazer isso. Porque 100 dividido por 100 é 1. E todo número vezes 1 vai dar ele próprio. Então continua tendo o mesmo valor. Quando eu multiplicar aqui esse 0,75 por 100, vai dar 75. Isso aqui dá 75. E 75 dividido por 100 eu posso reescrever na forma de uma taxa percentual, porque o denominador é 100. Então isso aqui eu posso escrever como sendo 75%. É isso. Esse aqui é a técnica usada para você reescrever uma taxa percentual na forma fracionária. É só tirar o símbolo da porcentagem ali e dividir por 100. Depois a forma decimal é essa divisão. O resultado é o quociente resultante dessa divisão. Para você fazer da forma decimal para a forma de taxa percentual, você vai pegar essa forma decimal, no que foi o caso aqui de 75, ó, vai dividir por 100, porque você tem que voltar para a forma fracionária, e na forma fracionária o denominador sempre vai ser 100. Divide por 100, mas para não modificar o valor inicial, você vai multiplicar por 100 também para poder fazer essa simplificação. E depois é só multiplicar 0,75 vezes 100 dá 75. 75 dividido por 100, esse 100 aqui você pode reescrever com o símbolo da porcentagem. 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100, ou 75 dividido por 100, ou 75 em relação a 100, é a mesma coisa. Então, 75% está reescrito de novo na forma de uma taxa percentual. Essa videoaula aqui foi para isso, para vocês escreverem aí, fazer essas conversões. Na videoaula seguinte, eu vou fazer alguns exemplos, vou colocar um exercício parecido com esse, vou fazer alguns exemplos aqui para poder fixar mais essa técnica de conversão, que se baseia somente em dividir, somente em isso. Porque você tem que ter em mente que a porcentagem ela é um tipo de fração, né? A fração com base em 100. Então, se é um tipo de fração, tudo vai voltar à fração. Se você tem aí a forma de taxa percentual, tem a forma decimal, mas a origem de tudo isso é a fração. Por isso que eu coloquei a fração aqui no centro, porque você sempre vai passar por essa forma aqui para poder passar de taxa percentual para forma decimal, ou de forma decimal para taxa percentual, você vai ter que passar aqui nesse meio aqui, na forma fracionária. Então, sabendo disso, caso nós queiramos fazer aqui as conversões futuramente, basta colocar na forma fracionária e já teremos uma melhor visão aí do valor da taxa percentual, tanto na forma decimal como na forma de uma taxa. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo aqui. Estamos aí já com 14 minutos já de vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo que ajudou muito aqui na divulgação do trabalho. Futuramente eu vou estar resolvendo aquele livro do Fundamentos 1, vou estar sempre postando mais materiais aqui para vocês. Quero chegar até o volume 7 logo, estou no volume 1 ainda. Depois, futuramente eu quero chegar até o cálculo 1, lá no volume 7 do livro, coleção de Fundamentos 1, uma coleção muito usada para ensino médio. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo as notificações e curtam, porque quando você curte, o YouTube entende que você quer receber mais vídeos. E eu vou estar sempre trazendo essa forma aqui mais matemática, mais simplificada, fugindo das decorebas, tá? Trabalho desse jeito, passando as ideias para vocês e você não precisa ficar decorando nada.
somente utilizando as 4 operações básicas: a divisão, multiplicação, subtração e adição. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!